A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Espero que, como sempre, você esteja bem, esteja na direção do Espírito Santo e que ele permaneça aceso dentro de você. Amém? Nós voltamos a meditar na palavra de Deus e essa, na verdade, é a continuação daquele assunto que nós gravamos no último estudo, na última mensagem. Na verdade, é a sequência daquele estudo onde nós estamos meditando no texto da segunda carta que Pedro escreve à igreja, capítulo 2, versículo 9, mais especificamente, onde diz que nós somos geração eleita, povo escolhido, de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar a vontade, para anunciar a luz, para anunciar o reino. Amém? E aí eu abordava a Missio Dei, que é a missão de Deus, ou o caráter missionário de Deus, amém? Que esse também, por consequência de sermos filhos, né, em adoção, através de Jesus, nós somos também de caráter missionário. A igreja é essencialmente missionária, né? O pastor já dizia que se a igreja, ou a igreja que não for tida, ou que não tiver essa consciência de que é missionária, nem de igreja deveria ser chamada, amém? Nós somos missionários, somos ordenados a anunciar. Esse texto está lá em Romanos, o último texto que nós abordamos aqui, que nós usamos aqui como referência, como base, como reforço para o momento em que nós expunhamos ali o primeiro passo da igreja. No meu entender, o primeiro passo cronológico da igreja começa lá em Marcos 16:15 com o Ide de Jesus. Mas a Missio Dei, antes disso, antecede os tempos, antecede o tempo histórico, ela está, ou tem eco, ou tem princípio lá na eternidade, se a gente olhar para Efésios capítulo 4, versículo 13. Mas vamos dar sequência aqui para que nós não percamos tempo, inicialmente aqui o tempo da mensagem. A segunda referência que me parece desenha o cronograma da comissão da igreja e diz debaixo de que autoridade a igreja foi honrada a participar, comissionada, da Missio Dei, a grande missão de Deus na obra da redenção, transformação e propagação do reino. Esta última, a parte a nós tocante. Esta está em Atos, capítulo 1, versículo 8, trajeto, percurso, teórico, em princípio, pelo qual a igreja passa para começar e cumprir a sua missão na terra, a missão de anunciar o reino. Atos 1:8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Lembre-se que Marcos, a palavra diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê, for batizado será salvo, o que não crê será condenado. Amém? E nós passamos por Atos, ide e sedes minhas testemunhas. Amém? Se há uma causa pela qual o Espírito de Deus geme inexprimivelmente, é que nós o percebamos em nosso meio, porque seu ministério tem sido negligenciado. É que nós que nós o recebamos em nosso meio, além de percebê-lo, porque ele é o gestor, é o Emanuel, a continuação do Deus conosco, é o consolador da vez. E que nós não o extingamos do nosso meio, deixando apagar a sua chama desde sua descida até os dias de hoje. Amém? Porque nós estamos, a exemplo de Israel, cometendo os mesmos desvios de entendimento ao querer um Deus que, ao contrário do que deve ser, a nosso serviço. Quando nós, a igreja, devemos estar dioturnamente a serviço do reino, a serviço de Deus, a serviço da Missio Dei, porque agora somos comissionados. Mateus 28, 19 e 20 vai dizer assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Veja que nós começamos lá em Marcos 16:15, ide, passamos por Atos dos Apóstolos, sereis minhas testemunhas, e chegamos a Mateus, com a especificação do ide, com o discorrer mais extenso, dos objetivos do ide. Amém? Esta é uma clara promessa da permanência do Emanuel. Eu acabo de mencionar o Deus conosco.
né? Jesus vai e diz: eu vou enviar outro Consolador. E esse outro Consolador é a sequência do ministério de Jesus agora, no momento que nós estamos no processo, na etapa da santificação, sem a qual nós não podemos saber nada nem de Jesus nem de Deus, porque o único que sonda, não é o interior, os íntimos de Deus, é o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo que está conosco. Amém? Esta é uma clara promessa da permanência deste Emanuel. Como foi na pessoa do Filho, agora, no magnífico ministério do Espírito Santo, como eu já disse, o outro Consolador. Portanto, a Igreja de Cristo é um organismo em pleno movimento e, como tal, tem a necessidade de crescer e se desenvolver. E isso só é possível a partir da pregação, do ensino da palavra, tarefa que nos cabe. Entender o nosso papel no reino é de suma importância e temos ferido gravemente esse papel por falta de entendimento. E, finalmente, o cumprimento da missão da igreja na terra, antes que ela seja arrebatada, fica claro aqui em Mateus 24,14, onde eu digo que termina o percurso cronológico, não é? O período cronológico do ministério da igreja. Mateus 24,14 diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aí termina com a volta do Senhor Jesus para arrebatamento da igreja, para resgate ou para sequestro, como alguns se expressam, como alguns preferem abordar, ou a partir do ponto do qual alguns preferem abordar. A nossa negligência, no entanto, não atrasará o processo que eu chamaria de maturação da igreja. Amém? Que é o processo de novo nascimento, ou regeneração, crescimento, amadurecimento, ou seja, santificação. Agora, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse processo é necessário, essa etapa é necessária. A aquisição da mente de Cristo, ou estatura de varão perfeito, Efésios 4,13, que eu já mencionei. Salvação plenamente desenvolvida, Filipenses 2,12, responsabilidade nossa de desenvolver a nossa salvação, portanto, através do nosso interesse, através da nossa busca, através do nosso desejo, né? Desde que o Pedro chega a chamar de leite racional, não é? Porque Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas, portanto, a negligência da igreja hoje não atrasará esse processo de arrebatamento, de resgate ou de sequestro. Agora, Deus vem dando tempo, vem sendo paciencioso, vem sendo longânimo, a ponto do próprio apóstolo Pedro escrever na sua segunda carta, nessa mesma carta em que lemos, lá no capítulo 3, versículo 9, assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A vontade de Deus é clara, e lá na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo também está bem claro essa vontade de Deus, né? Capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4, se não me falha a memória ali, onde está dizendo que a vontade de Deus é que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Nós precisamos então, amados, desejar, rogar, pedir, e o Espírito Santo nos ajudará. A palavra diz que Ele é quem nos guiará em toda a verdade. Sem o Espírito Santo, é aquilo que Jesus falou, nós não podemos fazer nada. É a partir dele que nós recebemos poder para anunciar, e recebemos antes disso a ordem para anunciar. Nós começamos olhando das referências que eu considerei o trajeto histórico da igreja, não é? O percurso histórico e cronológico da igreja, Marcos 16,15, terminando aí em Mateus 24,14, passando por Atos 1,8, Mateus 28, 19 e 20. Então, considerando isso, o Espírito Santo nos guiará nessa verdade. Nós devemos desejar essa verdade para anunciar ou para repassar essa verdade, porque somos participantes honradamente convidados, né, pelo Senhor, né, agregados pelo Senhor, esse poderoso corpo de Cristo, a partir da sua missão, a própria missão de Deus de resgatar o homem. Amém?
Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Senhor amado, pelo esclarecimento, nós agradecemos por toda a instrução que o Espírito tem trazido ao nosso coração e à nossa mente, e nós rogamos que assim, Senhor amado, o Senhor permaneça mantendo sobre nós o Teu Espírito e a inteligência dele, para que por ela nós possamos ser dirigidos ao entendimento do Teu propósito sobre as nossas vidas e sobre a vida, Senhor amado, daqueles que desejarem o Teu reino. Pai, em nome de Jesus, acenda, mantenha, Senhor amado, acesa esta chama no nosso coração. É o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Fique em paz.